Bicharte, você... Esse nome já chega como um soco e um abraço, né? Né? Porque você até falou, acho que foi pra sua mãe, que você falou assim, que seu nome é mais do que o nome, é um manifesto, né? Como é que foi transformar esse nome assim numa coisa que te machucava em algo tão bonito e tão cheio de força, cara? Era muito isso, né? Acho que quando eu saía muito de casa, assim, na minha infância, na escola, as pessoas me chamavam muito de bicha. E isso me incomodava muito. Eu procurei igreja, eu procurei várias coisas para tirar isso que eles diziam que era coisa do demônio, sabe? Todo aquele discurso que a gente é acostumada enquanto a gente tá, principalmente crianças LGBTs. E essa palavra bicha, pra mim, ela foi motivo de medo, porque eu não queria ser bicha. Não queria mesmo, assim, eu recusei essa palavra, assim como eu recuso a morte todos os dias. Mas você recusou por medo? Por medo, muito sim, medo. claro, Eu dizia, gente, eu não quero ser entendi. bicha. Todas as bichas que eu conheço, ou elas estão sendo chacota na escola, apanharam. ou elas estão apanhando. É. E tinha um exemplo na minha família, um primo do meu pai, que foi assassinado. E então, assim, e era uma bicha muito afeminada, assim. Que pra mim, na verdade, eu acho que era uma travesti, mas estamos falando de 2000 e pouquinho ali. Mas assim, e eu recusava muito essa palavra. E aí eu comecei a fazer slam, quando Marielle Franco foi assassinada. Que é poesia falada, slam é poesia falada. É uma batalha de poesia autoral e que a gente chama de poesia marginal, porque surge nas periferias, lá no Brooklyn, nos Estados Unidos, enfim. E aí comecei a fazer slam na necessidade de falar sobre a morte de Marielle. Eu conheci Marielle virtualmente no Conubis, meses antes dela ser assassinada. E eu fiquei impactada com a fala de Marielle, porque eu já estava num processo de entender mulheridade, travestilidade, raça, gênero. E eu lembro de voltar para Paraíba, isso foi em Brasília, e voltar para Paraíba dizendo assim, cara, não tem como, sabe? Assim, não tem como, não faz sentido eu não falar sobre essa mulher. E eu fiz uma poesia que era: eles estão nos matando, será que alguém vai me ouvir? Primeiro levaram ela, depois vão atrás de mim. É que mesmo com medo a gente segue cantando. Você paga de esquerda, mas vive passando pano pro MC que é escroto, pro patrão que é racista. Tem mulher morrendo por causa do irmão machista. É que a bala perdida tá mirada na minha testa. A cada preto que cai, a casa grande faz festa. Nossa, e eu lembro de fazer essa poesia porque... Caramba! Porque eu sentia isso. Eu sentia e eu sinto isso. Eu sempre sinto isso. Mas eu sentia muito que a próxima podia ser qualquer uma de nós, mulheres principalmente, por falar sobre as nossas existências. Mas aí eu comecei a fazer slam e isso meio que furou um pouco a bolha. Eu lembro de lançar essa poesia e já dar uma viralizada. E aí veio a pandemia ali, anos depois, e eu fui nesse processo de fazer poesia e foi tomando uma proporção. Tem poesia minha que tem, sei lá, 30 milhões de visualizações. Assim. Maravilha! E eu não tinha alcance, eu não sei o que é esse tanto de gente, né? E eu fiquei assustada. Mas aí eu lembro de um processo de... Eu queria ser chamada de bicha dessa vez. Sim. Porque agora era eu que queria, não era vocês que queriam. Claro. Mas eu queria ser chamada de bicha atrelado àquilo que eu sei fazer de melhor, que é o meu ofício, que é a arte. Que é aquilo que salva minhas vidas e que eu uso para salvar a vida também. Então eu juntei a bicha com arte, o bicharte, na perspectiva mesmo de ser um nome que não tivesse gênero, né? O E, terminar com E ali, a ideia era essa também, no CA, não CO. Era estar dentro desse lugar que as pessoas ficassem um homem ou uma mulher, mas quando olhassem para o meu corpo, entendessem a minha mulheridade. Então, para mim, é muito político quando eu tô, sei lá, ganhando o Festival de Música da Paraíba, fazendo uma série, estando aqui no seu programa enquanto bicharte, mas também enquanto travesti. As pessoas têm medo de falar travesti. Eu nunca esqueço, sabe, assim, que quando eu falei a primeira vez o meu nome, eu fui pra uma mesa e a pessoa ficava, a gente tá aqui com a maravilhosa Bicharte, porque assim, é incrível estar com ela. Bicharte, conta pra mim, como é... Sempre que ia falar o meu nome, falava Bicharte, porque tinha medo, era como se fosse uma ofensa. E a mulher bota pra fora, Bota Bicharte, pra fora, olha que bonito lógico. isso aqui. Então eu crio esse nome mesmo na perspectiva de me ver e agora ouvir o que eu realmente quero ouvir, não mais o que eles estão a fim de dizer, sabe? Cara, você é muito maravilhosa. Gente, ela tava fazendo agora, espero que continue, vocês têm que ver, quem não viu tem que ver, o espetáculo com a Renata Sorrah, que é Ao vivo dentro da cabeça de alguém. Ao vivo dentro da cabeça de alguém, que é uma coisa genial. E eu fui assistir, eu falei, eu quero conhecer Bicharte, gente. Mas eu fui atrás dela, agarrei ela. Falei assim, eu quero você no meu programa, porque assim, vocês viram, né?
Essa pessoa, essa poetisa e essa força, né? E assim, você falou agora um pouquinho, mas eu queria que você falasse um pouquinho mais, porque eu acho tão importante. Como é que a arte te ajudou a reconhecer a sua identidade e essa força que você tem dentro de você, que eu acho que você já tinha, mas que a arte te deu mais ainda, não te deu? Sim, eu vim no movimento estudantil. Então, assim, com 16 anos eu parei de usar o banheiro masculino antes de transicionar. Garota. Porque era um espaço que era violento pra mim. Eu não queria ir pra banheiro porque, inclusive, eu até entendo porque a cisgeneridade tem tanto problema em ver pessoas trans usando banheiros femininos ou masculinos, a qual se identificam. Porque banheiro de pessoas cisgêneras é muito louco. As pessoas estão ali dispostas a fazer muitas coisas, né? A gente só quer fazer um xixi, sabe? Então, dentro desse lugar ali, eu parei de usar o banheiro e foi o movimento estudantil que me deu esse... Ó, não vou usar porque é violento pra mim. Eu não tô afim de levar um estilete na cara, porque eu sou de periferia, de uma escola de favela e eu não quero virar estatística. Então, eu já tinha esse lugar do movimento estudantil muito forte dentro de mim.